amigos do Alvorecer, amigos aí presentes nas suas casas, mas juntos aqui com Jesus, através dos ensinamentos do Mestre querido. Nesse momento, nós pedimos licença ao Pai e vamos ler a lição do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, do médium Chico Xavier, através do médium Chico Xavier, lição número 179, reparemos nossas mãos. A lição está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 20, e lá diz assim: mostrou-lhes as suas mãos. E Emmanuel explica: reaparecendo aos discípulos, depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantando paralíticos, restituindo a visão, curando enfermos e abençoando velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Transpassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas amanhã igualmente falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Nessa hora, Senhor, após a reflexão das palavras tão grandiosas, nós dirigimos a Ti a nossa prece de gratidão pela oportunidade que nos é dada de estarmos presentes ao encontro onde o Teu Filho amado, Jesus, é o motivo dessa reunião, é o motivo do nosso estudo e da nossa reflexão. Senhor, protege-nos nesse momento, derrama sobre todos os lares, sobre todos nós e sobre aqui a trabalhadora que deseja fazer o melhor, mas que tem dentro de si os empecilhos da sua inferioridade, a tua misericórdia, Senhor, para que possamos estabelecer com o mundo maior uma comunicação melhor, para que possamos atrapalhar o menos possível o que o Senhor espera que façamos nessa noite. Que a tua misericórdia se estenda e abrace-nos, fortaleça-nos, encoraja-nos, mas a todos na terra, em todos os lares, todos os nossos corações amigos e queridos, que o nosso pensamento busca nessa hora. Que a tua paz permaneça em nós, esteja aqui conosco, Senhor, nesse momento em que iniciamos o nosso estudo dessa noite. Assim seja. Graças a Deus, meus amigos. Deixa eu só tirar o sonzinho aqui. Que a misericórdia de Deus esteja entre nós. E nessa hora nós pedimos, né? Que a gente possa assim, se envolver com muito carinho. Por quê? Porque é difícil sempre a gente fazer alguma coisa, porque a gente reconhece que a gente é inferior, que a gente tem muitas dificuldades, como todas as pessoas na Terra,
de se comportar melhor, não é? E hoje a gente vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Deixa eu ver se eu arrumo um lugarzinho mais para cá, para enxergar o que eu escrevi. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens 3 ao 5, que é... Cadê? Uma passagem de Mateus, que está aqui, ó. E eu vou ler a passagem do meu Novo Testamento. Deixa eu exibir para vocês, espera aí. Esse Novo Testamento aqui, ó, é um Novo Testamento que foi traduzido por um brasileiro. É a primeira tradução, eu tenho a primeira edição dela, que é de 2010, é a primeira vez que um brasileiro, que é um espírita, né, fez uma tradução direto do grego para o português. Aí eu vou ler, aproveitar para ler daqui. A advertência, a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz assim, que é referente aos itens que a gente vai estudar, porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. Quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que a encontram. É esse texto aqui que vai ser objeto do estudo dessa noite. E aí a gente começa lembrando o seguinte: Jesus falou das portas, né? Da porta larga e da porta estreita. Isso é um sentido figurado. O que é um sentido figurado? Né? O uso de uma imagem para transmitir um ensinamento. Qual foi o ensinamento que Jesus quis transmitir para a gente? Que você pode fazer escolhas. Você tem duas alternativas. Você tem uma porta larga e você tem uma porta estreita. A gente só vai aprofundar um pouquinho no que Jesus quis dizer com isso, não é? Jesus é o maior pedagogo que a gente consegue vislumbrar, não é? E o que é pedagogia? Pedagogia é a ciência que tem como objeto o estudo, né? O estudo da educação, o processo de ensino e aprendizagem. É isso que a pedagogia faz. O objeto de estudo dela é a educação. É como ensinar. Como Jesus é o maior pedagogo, ele usou-se também a melhor didática, né? E o que é a didática? A didática é a parte da pedagogia que faz o quê? Que ensina, que se ocupa dos métodos e das técnicas de ensino. Então, Jesus usou uma técnica, porque ele é o maior pedagogo, e o maior pedagogo tem a melhor didática. Ele usou uma técnica, ele usou um sentido, ele tomou lá um sentido figurativo para poder trazer uma reflexão mais aprofundada da sua possibilidade de fazer escolhas. Jesus conhece os melhores princípios para ensinar, né? Isso eu já falei. E a gente está aqui lutando para tentar copiar de forma bastante incipiente, porque somos principiantes, né? No quesito valor humano, porque nós vamos utilizar as portas que Jesus nos ofereceu, nos mostrou que a gente tinha como fazer escolhas, a gente vai usar essas portas para fazer uma relação com os valores humanos. Por quê? Porque valores humanos, desenvolver valores humanos é a tônica que está presente nos ensinamentos do nosso mestre inesquecível. E por que a gente fala de valores humanos, né? Quando Jesus está falando de uma porta estreita, uma porta larga, o que isso tem a ver? Né? A interpretação que nós vamos dar para essa passagem significativa, qual seria? Então, vamos lá. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, isso aí está no item 5, porque os itens 3 e 4, eu gosto de falar os itens, gosto de falar o capítulo, porque aí você tem por dever abrir o seu Evangelho, ainda mais que você está em casa. Você devia estar com ele aí na mão, aberto, conferindo para ver se estou falando certo. Tem que conferir sempre. Ó, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, larga é a porta da perdição, isso daí já é a explicação de Kardec. Porque, não é a explicação de Kardec, isso daí é o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está escrito assim, ó, larga a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Deixa eu só conferir aqui se passa a explicação de Kardec ou se é uma instrução de espírito. Eu sempre tenho que olhar. Não, isso é uma explicação de Kardec.
É estreita a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É difícil fazer a escolha da porta estreita. Para a gente é mais fácil ficar onde a gente está, se acomodar desse jeitinho que a gente é, dessa forma que nós somos, a gente encostar naquilo que nós conseguimos fazer e achar que aquilo está bom. A gente tem algumas dificuldades para ouvir discursos contrários à nossa opinião, ouvir coisas que a gente considera que não, que coisas que a gente acha que está errado, que não tem que ser daquele jeito, que contrariam muito a gente. A verdade é essa. Quando o discurso de outra pessoa, quando as reflexões de outra pessoa contrariam o nosso comodismo, a forma que a gente escolheu para viver, e a gente acha que a nossa forma de viver é aquela e tem que continuar daquele jeito e não tem que mudar, então um discurso contrário, contrariando a gente, né? Ele é contrário, ele vai contrariar o quê? Contrapor a seu jeito de viver. E mexeu com o seu jeito de viver, mexe dentro da gente com o orgulho que a gente tem de não dar o braço a torcer, que uma outra pessoa pode estar dizendo para você que tem alguma coisa errada com você, né? Mas vamos voltar lá, para as portas. A porta larga, então, significaria o quê? O caminho fácil, né? Vai representar o quê? As nossas fragilidades, certo? Que fragilidades são essas, né? As nossas fragilidades de relação que a gente tem com quem? Com a gente mesmo, com as coisas e com as pessoas que nos cercam. A forma como a gente lida com coisas ou como a gente se relaciona com as pessoas, dependendo de como a gente faz, dependendo de quanto a gente se acomoda ou de quanto você não busca melhoria, é uma porta larga, você se acomoda naquilo, né? Na época que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo uma época de grande progresso científico, certo? Então é fácil a gente se acomodar, porque o progresso científico trouxe muito conforto, trouxe muita aquisição para a vida material ficar boa. Ficou bem melhor, menos penosa, os trabalhos são menos sacrificiosos, você faz as coisas com mais facilidade. Então, e eu não estou querendo dizer com isso que a gente tenha que buscar a forma mais difícil e embrutecida de fazer um trabalho, não. Todo esse progresso, ele é muito bom. Não tem nada de errado com o progresso científico e não tem nada de errado com as coisas boas que a gente pode adquirir para melhorar a nossa qualidade de vida, certo? Nós vivemos, então, nessa época, né? Então, e também vamos nos referir às coisas materiais, agora a gente vai falar dos afetos, né? Da forma que a gente se relaciona. Eu já até falei isso, mas eu vou repetir porque é importante, né? E como às vezes a gente se relaciona com excesso de apego ou às vezes com excesso de descaso. Nenhuma coisa e nem outra. A gente deixa muito para lá, ou então a gente excessivamente está muito apegado. Por quê? Porque é difícil buscar o equilíbrio. É difícil entender que a vida das pessoas é diferente da nossa vida, que o progresso daquela outra pessoa vai ter uma outra história diferente da nossa. A gente tem dificuldade com isso. Mas veja bem, quando a gente diz que a porta larga, não é? Que traduz a nossa fragilidade ao nos relacionarmos com coisas materiais, de forma alguma, vou repetir, é uma apologia a você não querer nada de melhor, materialmente falando. Não tem nada a ver isso. Tem a ver com a forma como você se relaciona com aquilo. De que jeito, não é? A gente não vai desprezar as conquistas científicas, o progresso material que a humanidade alcançou, porque ele está aí para a gente mesmo. E a porta estreita, então? O que seria a porta estreita? A porta estreita significaria você não ter medo. Medo de quê? De enfrentar seus desafios, né? Os desafios que a vida oferece para você. Podem ser desafios materiais e também os desafios emocionais, os desafios afetivos, porque os desafios emocionais, eles estão intimamente ligados com os desafios afetivos. Mas isso não quer dizer que você tem que buscar o caminho mais difícil. Da mesma forma que eu falei que, quanto ao trabalho material, você não tem que buscar
fazer ele de forma mais penosa. Porque, não, eu vou buscar a porta estreita, eu tenho que sofrer, eu tenho que fazer o mais difícil. Não, não, nada disso. É a forma como você se relaciona com tudo isso. E a mesma coisa no setor emocional. Não tem que buscar o caminho mais difícil, pelo contrário, você tem que buscar o caminho que você vai descobrir que é o melhor caminho para você crescer e para proporcionar o crescimento das pessoas que estão junto de você, seja na sua família, seja aí no nosso meio religioso, no nosso meio profissional. Porque aí nós vamos ser uma única pessoa. Que única pessoa que nós vamos ser? Aquela pessoa que não é o espírita que decidiu ser espírita no dia de falar, de fazer live. Não, hoje eu sou espírita porque eu vou fazer uma live, que legal. Vou parecer espírita. Não, eu vou ser espírita no meu dia a dia. Por quê? Porque o espiritismo é uma filosofia de vida. É uma forma de viver que você escolhe. E independente de onde você está, e você não precisa, por isso, fazer nenhum confronto com ninguém para dizer assim, não, eu sou espírita, eu vou agir assim. Não, é a sua consciência. Por que é a sua consciência? Porque o seu dever, ele te obriga a fazer porque você tem certeza de todas as consequências que vão decorrer dos atos das suas escolhas. Então, a forma de viver espírita, ela não condiz com você ser uma pessoa em cada lugar. Você tem que ser autêntico, aquela pessoa no lugar que você está. E aí, Deus, esses desafios, a porta estreita, ela é cheia de desafios. Mas para que servem esses desafios? Para a gente exercitar a nossa inteligência. Tanto a inteligência para desenvolver soluções para problemas materiais, como a inteligência para desenvolver soluções para os problemas afetivos, interpessoais, os problemas que a gente tem com as pessoas, né? Então, olha só, a porta estreita, eu vou pegar aqui palavrinhas da professora Lucilena Galvão e do psicólogo espírita, o Rossandro Klinger, que fizeram uma live que eu tive a alegria de assistir, falando exatamente da construção de valores humanos e que eu aconselho a todos assistirem, muito boa. A professora Lucilena Galvão, ela é filósofa. Ela tem um canal no YouTube que se chama Nova Acrópole. Estou dando as dicas porque é muito bom. Eu já assistia muitas coisas dela. Por quê? Porque eu nunca estudei filosofia. Meu ensino médio, de muitos 150 anos atrás, eu tive um aninho, que eu sou da época que a gente fazia o primeiro ano básico. Então, naquele básico, eu estudei tudo. Aí, estudei um pouquinho de tudo e um pouquinho de filosofia. Aí nunca mais vi na minha vida. E aí eu gosto de ouvir coisas novas, gosto de acrescentar. E ela fala de uma forma, ela é uma pessoa maravilhosa, ela fala de uma forma que traduz para você, para tirar aquele pavor, assim, nossa, como eu vou entender o que esses filósofos dizem? E ela está ali para traduzir aquilo de uma forma muito tranquila para você. Então, a porta estreita, segundo, né? Eles não disseram isso lá, eu que relacionei com o que eles estavam falando. É a construção dos valores humanos. Construir humanidade dentro de nós, ser humano, é um trabalho muito árduo. É o trabalho de autoconhecimento, é o trabalho de desenvolver habilidades muito, muito profundas, emocionais, né, gente? As habilidades espirituais, que vão se traduzir depois naquilo que Jesus fala lá no final do Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, e que brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Os valores, aí vamos falar de valores. Os valores, eles podem ser valores materiais, né? Que são os estímulos que você tem para buscar, para melhorar a sua casa, melhorar a sua profissão, estudar mais, os valores materiais, nada de errado com eles. Os valores da convenção social, que é o verniz que muitas pessoas usam e que a gente tem que lutar para não usar, que é o que eu falei anteriormente. Quem descobriu o caminho, quem aceitou, quem foi buscar, beber nessa fonte, que é ouvir a interpretação
compreender a interpretação do Evangelho, das palavras de Jesus, através da doutrina espírita, já tem o quê? Já tem um grande roteiro para caminhar na existência. Aí não dá mais para usar verniz, isso é coisa do homem velho, daquele que a gente foi no passado. Hoje a gente não pode usar mais o verniz, que é aquele comportamento para inglês ver, que a gente faz enquanto alguém está vendo a gente, não é? Valor humano já é o terreno interior que você cultiva, né? E você cultiva esse terreno muitas vezes com sacrifício. Você às vezes precisa sacrificar confortos que você gosta, mas que você já desenvolveu esse pensamento, você até abre mão de coisas, às vezes, que você gosta, de lazeres, para você buscar outras experiências que vão enriquecer você como ser humano, que vão deixar você um ser humano mais produtivo, alguém produtivo que eu digo não é no sentido profissional, o produtivo que eu digo é no seu próprio sentido, de você estar bem, porque você está adquirindo, buscando luzes novas, experiências novas que enriquecem você e te tornam um ser humano que aonde você está, você faz uma diferença legal. Cultivar valor humano, né, significa amar o seu dever, amar o dever que você tem. E sobre o dever, eu não poderia falar melhor, então eu vou ler o que está escrito no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, esse sim ditado por Lázaro. Eu vou ler só um trechinho porque é uma mensagem grande. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Então, amar o dever é buscar o roteiro para você construir valores humanos. Valores humanos já está dizendo, faz parte de você. Você é ser humano. Você que é a futura luz. Você que vai ter dentro de você esse facho de luz, né, que vai iluminar o seu caminho e quem estiver junto com você. Vai contagiar as pessoas que estiverem com você. Mas quando eu estou falando assim, eu não estou falando assim para inspirar nenhum tipo de vaidade, para a gente se achar uma pessoa que já está iluminada. Não, é objetivo. A gente não falou lá atrás de valores, que a gente busca valores materiais, que a gente tem incentivo para isso? Então, isso é um incentivo para a gente buscar os valores espirituais, porque a gente é movido por buscas, né? Buscar valores. Então, nessa busca de valores é que a gente vai ter o objetivo de quê? De conquistar, mas a conquista da luz não é uma conquista de luz para iluminar, para se exibir. É o bem-estar de amar o próximo, de fazer pelo outro aquilo que a gente aprendeu com Jesus. As lições, elas são claras. A dificuldade para a gente é exercitar elas todo dia. Mas eu falo isso para a gente porque eu estou falando para mim, porque eu vivo dentro de casa com pessoas, como todo mundo. Então eu vejo quais são as minhas dificuldades. Às vezes as coisas acontecem por minha intemperança ou por minha falta de habilidade de falar ou de agir. Todos os dias a gente tem inúmeras lições em qualquer lugar que a gente vai. E tem inúmeras lições que a gente se sai muito mal. E quando chega a noite, você vai pensar naquilo que você viveu durante o dia, você fica assim, ai, que vergonha. Aí você lembra de alguma coisa que você leu, que você falou assim, nossa, mas eu tinha lido isso há 15 dias, ou há 10 dias, ou ontem. E hoje eu já errei. E eu tinha um sinal de alerta dentro de mim. Mas isso é o quê? Isso é humano, isso é da condição humana. Nós não vamos conseguir fazer isso tão rápido. Mas o fato de você ter certeza de que não é tão rápido, não é um fator para você desistir, para você pensar, não, muito difícil, vou deixar para lá. Não, não é não.
Isso dá ânimo para você viver. Chorar todo dia porque você fez uma vergonha é enriquecedor, porque no dia seguinte você tem motivo para acordar alegre. Nossa, eu reconheci rápido. Eu poderia ter levado 10 anos para reconhecer aquele erro, mas já reconheci, já acordei pensando, olha, como que eu vou me agir hoje? De que forma que eu vou atuar para não repetir aquilo? Mas tem dia que a gente repete, né? Não tem jeito. Então, vamos cultivar o dever, não é? Aí vamos compreender o dever, né? O que é o dever? Continua lá. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir. Isso está no Evangelho ainda, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tirei trechinhos só do texto. Por se acharem antagonismos com as atrações do interesse do coração. Então, olha só, é difícil você cumprir o dever que a tua consciência te impõe. Por quê? Porque entra em conflito com os interesses pessoais. As coisas que você quer resolver para ficar do seu jeito, confortável para você. Para aprender a cumprir o dever, a ter esse confronto, a gente precisa também entender que de vez em quando a gente precisa abrir mão. De vez em quando a gente precisa renunciar. De vez em quando a gente não precisa se dar tanta importância. Ai, como é que você vai fazer isso comigo? Não, de vez em quando a gente pode deixar para lá. De vez em quando você pode pensar assim, sei, a gente pode compreender aquela pessoa. Por que a pessoa age daquele jeito? Tentar ouvir. Por que a pessoa faz o que faz ou fala da forma que fala? Nem sempre a gente pode fazer o que a gente pensa que dá para fazer. Por quê? Porque a nossa forma de ver, a forma como a gente compreende situações, como a gente vê o mundo, é uma. E a forma como as pessoas que a gente se relaciona, como elas veem as mesmas experiências que a gente vê, elas veem de forma diferente. Então, até a gente conseguir compreender, leva um tempinho. Onde começa o dever? Onde ele termina? Aí essa frase aqui é uma frase interessante, porque eu me lembro que a minha mãe sempre falava uma coisa bem parecida para a gente quando a gente era pequeno. Olha só o que diz aqui o Lázaro. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E ele acaba no limite que não desejais ninguém transponha em relação a vós. A minha mãe simplificava muito e dizia assim pra gente, alguma coisa que a gente queria fazer, ela, na sua liberdade acaba quando a do vizinho começa. Forma simplificada e didática de ensinar 6 filhos ao mesmo tempo, né? Uma luta muito grande, muito valoroso da parte dela ter passado tanta coisa legal pra gente. Porque se a gente hoje está nesse caminho, né? Eu tenho profunda gratidão pela minha mãe, que ela sempre, 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 mesmo numa luta muito grande, ela carregou a gente ali, com disciplina. E aí, nessa hora que a gente fala do dever, e encerrando essa frase, né, que o nosso dever, ele sempre inicia na hora que você está ameaçando a felicidade ou a tranquilidade de alguém, é o seu dever de perceber isso, né? E no limite que você não deseja que ninguém transponha em relação a você. Nessa palestra da Lúcia com o Rossandro, ela falou uma frase muito bonita que eu anotei do Cícero, que eu não conhecia, mas ela é filósofa, ela tem condição de falar isso tudo. O que ela disse? Olha, certifica-te, isso é Cícero que diz, ela falou e eu anotei, certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas que você participa. Preste atenção se onde você está somando ou se você está sobrecarregando. Eu estou somando, eu sou uma pessoa que as pessoas podem contar, eu estou ali somando ou eu estou deixando o ambiente mais pesado, né? E aí, lembrando que a gente falou lá atrás sobre a motivação, que é um verniz, aquele verniz que você usa para se comportar de um jeito ou de outro, a professora também falou uma frase que eu anotei, mas que eu esqueci de anotar o autor. Mas eu acho isso muito bom, porque aí você vai lá e assiste a live do Rossandro com a Lucilena Galvão, que é muito boa. Vou repetir de novo. É muito boa. Repetia de novo mesmo, né? Olha só, falando
Demais. Olha a frase legal, ó. Você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Ou seja, o que que você faz, o que que você pensa quando ninguém está te vendo. É isso que você é. Você não é aquilo que você representa para os outros, mas eu não estou dizendo aqui que a gente, que algum de vocês é hipócrita, que usa verniz, não. Eu estou dizendo assim, no setor de você se conhecer. Essas frases são importantes para a gente desafiar o nosso comportamento, para desafiar a nossa consciência. Olha, quando você entrou, fechou a porta, você agiu dentro da sua casa de uma forma diferente daquela que você fala ou faz na rua, aí você lembra da frase, nossa, a última porta se fechou, eu virei outra pessoa? Não pode, não pode. Os nossos erros, os nossos defeitos e as nossas virtudes também, que a gente tem que trabalhar para conquistar, precisam ser autênticas, né? Você precisa ser exatamente a mesma pessoa, não pode ser duas pessoas, uma pessoa dentro de casa e outra pessoa na rua, tem que ser a mesma pessoa, né? E ela fala lindamente, eu me lembro assim de trechos que eu peguei, que tem tudo a ver com dever, tem tudo a ver com o cultivo de valores humanos, que é a porta estreita. A nossa porta estreita, buscar a porta estreita, é buscar construir valores imperecíveis. Por quê? Porque os outros valores, a traça corrói, não é? O tempo corrói. Os ladrões levam, são palavras de Jesus. Os valores imperecíveis são aqueles que você cultiva e que ninguém leva. Hoje as pessoas levam celular, levam tênis, levam tudo, mas não levam a sua sabedoria, o seu conhecimento, não levam o que você conquistou. Se você conquistou capacidade, se você tem conquistas, se você desenvolveu paciência, se você desenvolveu virtudes, ninguém tira de você. E também você não pode dar para ninguém. Cada um tem que conquistar. É uma luta pessoal. A gente pode ser auxiliadores, né? Você pode ser amparo para as outras pessoas, você pode ajudar como nós somos ajudados. A gente vê na literatura espírita, quem gosta de ler, o quanto André Luiz descreve as ações efetivas que os grupos de espíritos desenvolvem para nos ajudar, para nos auxiliar em todos os setores da nossa vida. Nós nunca estamos sozinhos, nunca, não somos abandonados por Deus. Mas nós precisamos viver as situações desafiadoras para entrar por essa porta estreita, certo? E aí tem um trechinho que eu gostei muito, que ela diz assim, ó, e a gente o ser humano né? A presença no ecossistema, no meio ambiente onde a gente está. Então, e a natureza espera da gente, porque a natureza espera dos vegetais. E os vegetais dizem presente, estou aqui, fazendo a parte deles. A natureza espera também dos animais. E o que, que os animais fazem? Presente, estou aqui fazendo a minha parte. Mas a natureza também espera da gente. E a gente está presente fazendo a nossa parte? Será? A gente tem visto a humanidade fazendo a parte dela em relação ao planeta que a gente está vivendo? Ainda não. Mas existem muitos trabalhos em todas as partes do mundo que, se a gente resolve buscar, você acha, e eu busco bastante, que eu gosto de levar essas novidades para conversar com os alunos, de ações legais, grupos que desenvolvem trabalhos muito eficientes na luta deles, porque com certeza o trabalho que aquelas pessoas desenvolvem para melhorar a qualidade de vida, qualidade da água, qualidade do solo, aonde essas pessoas vivem, é uma luta sempre intensa. Por quê? Porque tem outros interesses. Sempre tem outros interesses. Então, nessa hora, a gente tem que lembrar de entrar nessa fileira do time que, quando a natureza chama seres humanos, a gente vai dizer presente. Eu estou aqui. Eu vou fazer a minha parte. Por quê? Porque eu estou na natureza como qualquer ser está. Eu não sou Deus dotou a gente de inteligência, e eu me lembro que muitas coisas mudaram no ensino, mas eu me lembro que nos nossos livros de ciências, quando eu estudei, livros de ciências, sim, geografia, talvez,
falando dos sistemas da Terra, e aí falando que o homem ia conquistar o espaço, o homem conquistar a natureza, o homem domina, conquista. Não, como assim? Nós somos seres, fazemos parte, somos integrantes de todo esse sistema que existe. Nós somos uma parte inteligente. Cabe à parte inteligente, cabe à parte mais desenvolvida auxiliar as outras esferas do sistema. A nossa contribuição tem que ser essa. Mas tem muita gente andando na contramão? Sim, mas isso não justifica a gente resolver andar na contramão, de forma alguma. Nós somos seres humanos, estamos aqui para fazer a nossa parte, não é? Nós acreditamos, nós sabemos, né? A gente que é espírita, a gente nem diz que acredita. A gente diz assim, não, eu sei que a vida continua após a morte. Eu sei que eu vou responder pelos meus atos. Eu sei que a minha vida, que a minha passagem aqui na Terra, ela é temporária. Ela é temporária, eu não vou poder ficar aqui muito tempo. E o que eu vou fazer desse tempo? O que eu estou fazendo do meu tempo? Já tem roteiro, a gente tem o roteiro está explicadinho. Nesse tempo você tem que dar um jeitinho de arrumar, de passar pela porta estreita. Buscar essa porta estreita. Mas vou repetir, não é buscar sofrimento com as próprias mãos. Não é isso. É não reclamar e não blasfemar quando as coisas na vida, as situações que você programou, que você organizou e queria que desse daquele jeito, elas fogem ao seu controle e elas vão acontecer de uma forma que te contraria. Mas você fez tudo. Não deu para ser daquele jeito? Peraí, tem uma mensagem nisso. Eu tenho que aprender a ler as entrelinhas da mensagem. Porque Deus não vai mandar uma mensagem para você, né? Vai te mandar um WhatsApp dizendo assim, olha só, eu vou te contrariar agora porque você está precisando desenvolver isso. Claro que não, não tem graça isso. Eu me lembro assim, meu filho me contou uma história, que ele tem um amigo no trabalho dele bastante religioso, ele é católico. E aí chegou um rapaz para trabalhar, para ficar subordinado a esse conhecido amigo dele de trabalho. Mas o rapaz dava muito trabalho, muito trabalho. Um dia ele virou para o meu filho e falou assim, você está vendo, Thiago? Olha só, a gente pede a Deus para dar paciência, olha o que Deus manda para a gente. Olha bem que ele captou a mensagem. Ele entendeu direitinho o que a mensagem queria dizer, entendeu? Ele pediu paciência, mas paciência a gente não recebe pelo correio, pelo Sedex. Não dá para comprar e chegar na nossa casa porções de paciência para você consumir e virar a pessoa paciência. Não, ela é conquista. Da mesma forma que escrever, desenvolver essa habilidade fantástica de escrever, né? Desenhar a sua fala, isso é maravilhoso. Muito bacana a gente ver que a criança, ela além de desenhar os desenhos que ela quer, desenha papai, desenha mamãe, desenha sol, desenha bichinho. Daqui a pouco ela começa, como a gente começou, quando a gente foi pequeno e foi alfabetizado, nós magicamente a gente começa a escrever a nossa fala. Os sons que a gente emite, eles vão lá e vão ser representados por símbolos, isso é uma coisa muito legal. Então, da mesma forma que a gente conquista esse aprendizado, a gente também precisa conquistar outros aprendizados, que é de ser tolerante, que é de buscar discernimento na hora que é para falar, na hora que não é. A coisa que eu acho mais difícil é essa, o discernimento. A gente erra muito aí, mas eu vou continuar errando, porque só erra de verdade quem fica tentando. Se eu não estivesse tentando, se você não estivesse tentando, você não teria consciência do seu erro, porque você não estava nem aí, não estou tentando. Então vamos continuar tentando, para a gente também poder dizer assim, presente. E saber que essa responsabilidade que a gente leu do dever, a gente cobra da gente. A gente não cobra dos outros que sigam aquele rigor de buscar cumprir o dever. Porque a gente não pode fazer que aquelas pessoas entendam daquela hora do jeito que você entendeu, que pode até ser que o jeito que você entendeu não seja o melhor. Ainda lá na frente você talvez enxergue isso. Mas no momento não dá para a gente transformar pessoas, não dá para a gente mudar. Sobre isso, eu vou contar uma historinha do Sócrates, que ela contou, que a Lucilena contou, essa professora.
é preciso que a gente queira. Quando a gente quer, a gente começa a perceber até que errou com mais rapidez, quando a gente quer. Olha só, os discípulos de Sócrates, a última historinha que eu vou contar, porque já está chegando o tempinho. Os discípulos de Sócrates se aproximaram dele e questionaram: Senhor, Sócrates, se a gente pegasse os 30 tiranos de Atenas, que eles tinham naquela época, e se a gente amarrasse eles e você ficasse falando sobre filosofia para eles, dando ensinamentos, igual a gente vem aqui espontaneamente receber, a gente traria eles amarrados. Então eles sairiam melhores, porque eles iam ouvir essas coisas que você tem para dizer. Aí o Sócrates olhou para eles e disse assim: a minha mãe é parteira. E diz a Lucilena que ela conhece a biografia dele, que a mãe de Sócrates era parteira. A minha mãe é parteira. Mas a minha mãe nunca pôde fazer o parto de uma mulher que não estivesse grávida. Então, para mudar, é necessário que a gente esteja grávidos dessa vontade. É necessário que tenha esse germe lá dentro da gente, essa sementinha de querer mudanças, de querer um mundo melhor, de querer que tudo do nosso lado seja melhor. De querer crescer, de querer construir. A gente tem que engravidar dessa ideia de querer ser melhor. A gente precisa disso. Mas aí a gente vai dizer assim, é difícil. Então eu vou te falar, não as minhas palavras, mas eu vou te falar, você que já gosta da doutrina, já é espírita, ou se você está aí ouvindo e é simpatizante. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta dos espíritos: sim. E, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Vou repetir só o comecinho da resposta, porque aquilo ali me incomoda muito, porque toda vez que eu estou estacionada em alguma coisa que eu percebo, né? Porque eu estou estacionada em muitas coisas que eu não percebo. Eu me lembro dessa palavra, ó. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Percebe o tamanho de insignificante? O quanto que a gente não faz de esforço, porque ele disse que a gente só precisa fazer um esforço insignificante, não pediu nada mais, pediu só um esforço insignificante. E aí ele continua: mas pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência, essa é a 910, para triunfar de suas paixões? Resposta dos espíritos: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio. Com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente auxílio, porquanto é essa a missão deles, o trabalho deles. A gente não está sozinho. Mas aí ele insiste: mas não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Lembra daquela coisa que as pessoas dizem, ai, a carne é fraca? Lembra disso? Então, ele está aqui, acho que ele conhecia esse ditado popular da época, Kardec deveria conhecer, não é? Não tem paixão viva, tão viva e irresistível que a sua vontade é impotente para dominar essa paixão? Aí, resposta dos espíritos: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém estão muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, não poderia deixar de fazer aqui a fala do Livro dos Espíritos, que é esclarecedor e que a gente precisa estudar sempre, não é? Então, agora chegou a nossa hora, está faltando um minutinho. Eu quero agradecer a Deus, o tempo deu certinho, pela oportunidade, né? A paciência de vocês, ao carinho. Eu estou vendo aqui na minha frente muitas mensagens carinhosas, quero agradecer, abraçar cada um. Mas vamos aproveitar esse momento que estamos juntos aqui para a gente abraçar esse planeta querido, para a gente dizer presente para a natureza que chamou a gente: cadê você, ser humano? Desenvolvendo valores humanos para ficar presente na natureza como parte integrante
já que nós somos mesmo como dizem os grandes astrofísicos, somos poeira de estrelas. Então, que essa percepção de que nós somos uma parte integrante, nós não somos nada de maior que tenha que dominar o fraco, não. Nós somos parte integrante para viver em harmonia. E essa harmonia a gente busca nos livros, nos estudos, no estudo em grupo que fortalece a gente, porque é difícil todo dia você conviver com tantos valores antagônicos àquilo que você busca para você. A união faz a força, de verdade, né? Paulo, o apóstolo, falava sobre isso, que uma vara ela se quebra muito fácil, mas um feixe de varas é difícil de quebrar. Então, eu quero agradecer a oportunidade aos dirigentes da casa, né, pelo convite, eu agradeço profundamente o carinho. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de servir, de ser útil. Que a sua misericórdia, Senhor, estenda sobre todos, agora, nesse momento, na nossa oração, nós te rogamos que o teu amor, que se espalha todos os dias sobre a humanidade, possa encontrar corações receptivos. E nessa hora, Senhor, nós todos aqui reunidos, à distância, nós vamos nos reunir de verdade com o coração, com o pensamento, para buscar essa sintonia que a gente sabe e a doutrina explica para a gente que a gente pode alcançar. Essa sintonia de amor, de solidariedade, de fraternidade. Pelo momento de turbulência planetária, a gente roga o teu amor, a gente já sabe que o teu amor está aí atuando, Senhor, mas o nosso dever é pedir mais carinho, mais solidariedade dos corações dos governantes de todos os países do planeta. Pedimos também, Senhor, por todos os lares, por todos aqueles que estão retornando ao mundo espiritual, seja lá por que motivo, né? Tanto pelos problemas atuais da pandemia, mas também aqueles que diariamente retornam por outros motivos de saúde também, ou consequências de acidentes, mortes naturais também. Retornam ao mundo espiritual, que a tua misericórdia possa ampará-los, auxiliá-los, fortalecê-los. E rogamos também por todos os nossos familiares, amigos, aqueles a quem os que consideramos nossos desafetos, aqueles que a gente ainda não conquistou o coração, que a tua misericórdia também possa atuar sobre todos eles, sobre toda a humanidade, nos cantinhos mais escondidos do planeta. Nós sabemos que o teu amor está lá, Senhor. Nós te rogamos a tua paz, o teu amor sobre nós também, porque somos grandes necessitados e buscamos nessa hora, Senhor, a tua misericórdia seja sobre todos nós. E eu peço licença para repetir as palavras que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Agradecidos estamos, Senhor, que o Senhor possa abençoar essa tarefa. Nós te agradecemos e encerramos aqui o nosso encontro. Fiquem na paz todos, fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada.